Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou comentando um pouquinho sobre fontes de energia renováveis. Vale lembrar que as fontes de energia renováveis são aquelas que a gente tem a capacidade de estar alternando e renovando sempre, principalmente provenientes da natureza. Então as fontes de energia renováveis são variadas, a gente pode citar a hidrelétrica, a eólica, a solar, através da biomassa, a geotérmica e a maremotriz. Então eu vou comentar um pouquinho de cada uma delas em relação às vantagens e desvantagens. No caso da energia hidrelétrica, no nosso território, ele possui um grande potencial devido ao grande território que nós temos e também devido ao grande volume de bacias hidrográficas que nós temos, a grande quantidade de rios. Só que alguns rios têm um potencial energético elevado e outros têm o potencial hidráulico. O que vem a ser diferido isso tudo aí? O potencial energético vai estar relacionado à inclinação ao desnível onde esse rio vai correr. Ou seja, quanto mais íngreme for, mais veloz vai ter e maior capacidade de produção energética ele vai ter. E agora, outras represas são construídas justamente para poder aproveitar o potencial mecânico dessas águas. E o que acontece? A bacia do rio Amazônica, devido ao seu grande volume de água, ao seu grande potencial hídrico, é favorável também à construção de hidrelétricas, porém através provenientes das usinas das barreiras, que irão mover as turbinas aí, para poder gerar energia. Então, uma das grandes vantagens da produção de energia hidrelétrica é que ela é limpa, a geração dela é barata, possui um grande potencial energético, a fonte é renovável, pouco poluente, pode servir de fonte de abastecimento de água para a população. Tem também o projeto ao redor de agricultura irrigada. E as desvantagens é que você pode perder a biodiversidade do local, a chamada de eutrofização da água, que é devido à grande quantidade de material vegetal em processo de putrefação. Você tem o deslocamento tanto da população ribeirinha quanto de população indígena. Você tem uma alteração no fluxo de sedimentos do rio, porque quando se constrói a represa, a água ela fica um pouco mais lenta, sendo movida somente pelas turbinas. Então você tem alguma dessas, e o alto custo de implementação. Sendo que o Brasil possui duas fontes geradoras, principalmente na bacia do Rio Paraná e do Rio São Francisco, uma grande potencial de produção de energia elétrica. Principalmente a Eletrobras se tornou, da crise energética de 2000 e 2001, que ocorreu com o apagão no Brasil, teve um aumento, uma taxa na produção de energia no Brasil. E veio acentuando, tanto é que depois, recentemente, foi inaugurada a hidrelétrica de Belo Monte, na região norte do país, para poder aumentar a demanda de produção de energia naquela região. Além da energia hidráulica, a gente tem também os biocombustíveis. Os biocombustíveis são provenientes da biomassa, de cana-de-açúcar, de oleaginosa, da madeira, entre outros recursos aí. O biocombustível é bastante utilizado principalmente na movimentação de motores. Da biomassa a gente pode extrair, no Brasil é extraído dois combustíveis, o etanol e o biodiesel. O etanol ele é proveniente da matéria orgânica, de exemplo, ele pode ser extraído da cana-de-açúcar, da beterraba, da batata, do milho, entre outros aí. E no caso do óleo diesel, ele pode ter extraído da mamona, da semente de girassol, de algumas palmeiras, do babaçu, da soja, do algodão, entre outros aí.
Só que o etanol ele vem sendo incentivado agora de alguns anos para cá, principalmente do início do século passado para cá. Mas o programa Proálcool brasileiro, o Programa Nacional do Álcool, ele foi lançado em 1975, onde principalmente na indústria automobilística brasileira foi a pioneira a construir motores automotores movidos a etanol. Porém, ficou um tanto pouco assim, sem incentivos, esquecidos, e hoje vem voltando, espalhando-se pelo mundo aí com total força nisso daí, o chamado dos motores flex, que ele trabalha tanto com etanol quanto com gasolina. E hoje o Brasil é um grande portador dessa tecnologia de carro de combustível para o mundo afora aí. E outros aí países têm utilizado essa produção do etanol, da beterraba, do milho, e em alguns lugares aí você tem uma produção menos rentável. A vantagem da produção do etanol, tanto do etanol quanto do biodiesel, é que ela é uma fonte renovável, ela é menos poluente, tem a redução da dependência do petróleo e você pode exportar tecnologia. A desvantagem é relacionada ao desmatamento, pode ter uma grande exploração de mão de obra ou uma alta mecanização das lavouras na produção e aumento do êxodo rural, do desemprego no campo. Você tem poluição atmosférica e você pode ter também uma alta concentração fundiária, ou seja, as maiores indústrias cada vez mais adquirindo terras. E você pode ter também uma redução na produção de alimentos. Então são as desvantagens tanto na produção do etanol, ou seja, da biomassa para a produção do etanol ou do biodiesel. A outra fonte geradora de energia, a gente pode citar, que seria a energia eólica, que é aquela movida através da força dos ventos. Esse processo de produção ele é movido principalmente em áreas onde os ventos são constantes. Aqui no Brasil, uma produção muito acentuada de energia eólica é na região nordeste do país, onde o vento é bem constante devido até à sua localização. E nisso tudo aí até vem favorecendo muitas famílias na região nordeste, onde as empresas que implementam essas turbinas, a capacitação de energia eólica é como se fosse mais ou menos a ideia de um ventilador, só que de forma reversa. No ventilador a gente tem, por exemplo, a energia elétrica que vem da rede, que movimenta o motor, e esse motor movimenta a hélice produzindo vento. Na energia eólica seria o contrário esse processo. O vento vai mover a hélice vai mover o motor, no caso as turbinas, e esse motor, as turbinas vão produzir energia elétrica e vai abastecer a rede. Então é mais ou menos dessa forma aí. E a energia eólica, ela tem como vantagem por ser limpa e renovável e menos poluente totalmente para a atmosfera. Agora a desvantagem é o alto custo de implementação e tem que ser em locais que tem uma grande dependência de ventos. A outra fonte de energia é a solar, que é gerada a partir do aproveitamento da radiação solar. Pode ser tanto utilizada para o aquecimento quanto para a geração de energia elétrica. Ela é altamente renovável, as vantagens dela, limpa e não poluente, e a desvantagem é que ela depende muito de clima ensolarado, que é favorável muito no Brasil, e possui um alto custo de implementação. Tanto que a energia fotovoltaica, como é chamada, que transforma esses painéis solares, transforma essa radiação solar, acaba transformando em energia elétrica. Em outros lugares, a energia solar é proveniente para poder transformar o calor do sol e aquecer algum ou tipo determinado de líquido para poder movimentar algumas indústrias ou alguns motores. Além disso tudo, a gente vai ter energia maremotriz, que ela é proveniente da força das marés. Ela é muito utilizada hoje, recentemente, em países da Europa, como França, Holanda, entre outros aí. Ou seja, ela utiliza a maré, a força da maré, o movimento da maré para produzir essa energia aí.
ou até mesmo pela corrente maria, que vai ter a energia cinética devido a esse movimento aí, ou a cheia ou a vazante de rios, para poder ter essa produção de energia. Ela é renovável, pouco poluente, as vantagens, e porém apresenta como desvantagem um alto custo de implementação. E desse tipo de energia aí, a menos utilizada, a menos favorável para o Brasil, para o nosso território, é a energia geotérmica, até por a gente não ter incidência de atividades tectônicas e magmáticas, seria praticamente uma área muito limítrofe e seria muito intensa e muito utilizada em países que têm um grande potencial, têm a capacidade de produzir. A energia geotérmica ela pode ser vinda tanto diretamente do calor do interior da Terra, ou proveniente do calor gerado do aquecimento, da água aquecida, do lençol freático aquecido, que vai poder movimentar essas características. Então, de todas elas aí, a que menos seria viável para o nosso território aí é a energia geotérmica. Então, esse foi um breve comentário que eu fiz sobre energias renováveis. Está no capítulo 14 do livro. E fiquem o exercício para poder fazer aí, desde o capítulo 14, exercício de fixação. E assim que vocês terminarem, mandam uma foto para mim no Zap e depois publiquem lá, por favor, no portal do aluno. Então, galera, o que eu tinha para comentar hoje era isso. Um abraço, fiquem com Deus.